Apocalipse capítulo 10. Nós estamos na sequência, nós estudamos as 6 trombetas, que são essa forma de João descrever o futuro, quando ele anuncia, através das 4 primeiras trombetas, os acontecimentos catastróficos que trazem morte no céu, no mar, na terra. E depois, as 3 próximas trombetas, as 2 que nós vimos, a 5ª e a 6ª, anunciam a ação do mal, propriamente dito, através de demônios, de seres caídos, trazendo morte. Morte que é tanto através provocada pela perturbação, que estes, como João chama aqui de gafanhotos, realizam, como também através das grandes guerras, que são também resultado da influência de demônios e do próprio diabo. E aí nós vimos isso no capítulo 9, né? Agora, antes de falarmos sobre a 7ª trombeta, João parece que faz uma pausa. Essa pausa de João, ele já tinha realizado quando nós estudamos os selos. Ele nos falou de 6 selos, e aí faz uma pausa e traz algum tipo de consolo para quem está lendo estas profecias. A mesma coisa acontece aqui. A última trombeta está lá no final do capítulo 11, você vai ver lá na frente, e ela fala sobre o juízo final. Então ela é a descrição do juízo final. Depois, quando nós entrarmos lá no capítulo 12, nós vamos começar a falar sobre a grande tribulação e os acontecimentos da grande tribulação. Então, novamente, é uma peça de João completa. É um terceiro paralelo que nós vamos, aliás, um quarto paralelo da mesma história, só que por um outro ponto de vista, daí do ponto de vista dos inimigos de Deus. Nós vimos o ponto de vista da mensagem de Cristo para a igreja, o ponto de vista da sala do trono, que são os selos, e aí do ponto de vista dos anjos que vão atuar nesses dias, trazendo sobre os homens, ou seja, do ponto de vista dos seres celestiais, que vão trazer sobre os homens o castigo de Deus, por causa daquilo que os homens fazem contra o próprio Deus e contra o seu povo. É isso que nós vimos nas trombetas. Quando nós formos para a próxima parte, que é a partir do capítulo 12, nós vamos ver esse período da história sob a ótica dos inimigos de Deus, os inimigos humanos, os apóstatas, as religiões, as denominações, e depois concluindo isso pela própria ótica do anticristo e do homem da iniquidade. Nós vamos até o capítulo 16 com isso. Mas aqui, antes de concluir o 7º selo, que é a grande tribulação, que é o juízo final, João dá uma pausa, e ele usa o capítulo 10 e a primeira parte do capítulo 11 para trazer algum tipo de consolo para quem está lendo tudo isso daqui e está imaginando assim: mas essa história é uma história insuportável, uma história muito dura, uma história muito triste. Como que os filhos de Deus vão resistir dentro dessa história? Porque a impressão que dá é que isso é um moinho e vai passar todo mundo lá na engrenagem. Como que a gente vai suportar isso? Então João traz algum tipo de consolo. E ao mesmo tempo ele faz um interlúdio, uma pausa antes de falar sobre o juízo final, que vai encerrar esta sessão aqui das trombetas. E aí nós encontramos no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7, a descrição de um anjo que João chama de o anjo forte. Aí você fala assim: mas esse eu não encontrei em lugar nenhum na Bíblia ainda. Não aparece antes. Ele vai aparecer a primeira vez aqui. Então, nós ouvimos falar muito sobre anjo, o anjo de Deus, os anjos do Senhor, e daí alguns anjos especificamente são citados na Bíblia, e aqui aparece essa figura. O que João quer dizer com um anjo forte? Quem é esse anjo que ele viu,
que com um pé toca sobre o mar e com outro pé está tocando sobre a terra, que vai falar que ao soar da sua voz os trovões vão rugir e essas coisas extraordinárias vão acontecer, e esse anjo traz na mão um livrinho, que depois ele mesmo manda que João o coma. Quem que é esse anjo? Então vamos lá. Primeiro, a Bíblia tem, aliás, só em Apocalipse há mais ou menos 60 referências a anjos em Apocalipse. Então, são pelo menos 60 versículos que falam sobre anjos. Eles são os exércitos de Deus, eles são a linha direta do comando de Deus na atuação da história. Também, raramente nós pensamos em anjos como espíritos ministradores de favor, né? A sociedade pensa que anjo é serviçal do ser humano, mas essa ideia não está na Bíblia, né? Nós não encontramos essa ideia na Bíblia. Um dia no céu nós iremos aprender a respeito de tudo que os anjos fizeram em todo esse período de história. Mas afirmar hoje que anjo é serviçal, aquela coisa aí que tem algumas denominações falam, se está tudo indo mal na sua vida, você tem que orar e pedir para Deus trocar o anjo, que seu anjo está com as asas arrebentadas, está meio fraquinho, está raquítico. Isso não tem base bíblica para isso. Em Apocalipse também nós não encontramos isso. Em Apocalipse os anjos são normalmente descritos como seres que estão adorando ao Criador, ou que estão cumprindo ordens diretas de Deus, ou que estão também preocupados, como na cena lá que nós vimos do trono, que eles estão vendo as orações dos santos e eles estão em silêncio aguardando alguma resposta de Deus, né? Alguns estudiosos entendem que esse anjo forte é uma descrição do próprio Cristo glorificado, conforme ele se apresentou a João no capítulo 1. No capítulo 1 ele aparece como o Senhor da igreja, como aquele que anda no meio dos castiçais de ouro, que são as igrejas. E aqui uma outra descrição dele, obviamente poetizada por João, e resultado de uma visão que ele teve de Cristo de forma glorificada, e ele achou por bem descrevê-lo como um anjo forte. Talvez seja isso. As semelhanças, nós vamos ver aqui, são muito estreitas entre este anjo e aquilo que o próprio Apocalipse diz a respeito de Cristo. Então vamos lá. Primeiro, olha, este anjo desce do céu envolto em nuvem. Se você observar, no capítulo 16, 10, há essa citação, em Êxodo, capítulo 16, 10, nós vimos que o Senhor estava presente numa grande nuvem que vinha sobre o povo, e cobria também o Sinai quando Moisés estava recebendo de Deus a lei. Quando Deus apareceu a Moisés numa nuvem de glória, a ideia de nuvem está associada ao Senhor. Quando Deus faz das nuvens uma carruagem, lá no Salmo 104, versículo 3, uma nuvem recebeu Jesus quando ele ascendeu aos céus, lá em Atos capítulo 1, versículo 9. Quando Jesus voltar, ele virá entre as nuvens, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Então essa ideia de nuvem associada à vinda de Cristo, ou ao ascender-se de Cristo aos céus, é uma ideia muito presente na Bíblia. E nós temos também uma operação de santidade de Deus, simbolizada pelo rosto do anjo, do juízo, indicado pela nuvem, Sofonias, capítulo 1, versículo 15, e da misericórdia e da fidelidade ao seu pacto com o seu povo, expressada por um arco-íris. Então, essas duas ideias, tanto a ideia da nuvem, como também a ideia do arco-íris, são ideias que estão diretamente relacionadas com Deus, né? Quando eu estava lendo isso daqui, no livro de onde eu estou tirando parte do estudo, eu falo assim, como que o ser humano gosta de torcer aquilo que é de Deus, né? A segunda característica direta nesse texto, vocês devem ter lido, devem ter pensado a mesma coisa que eu pensei. Primeiro diz que o anjo forte, ele desce envolto em nuvens, e depois com um arco-íris sobre a cabeça, né? É tudo que aquela
aquela turma lá que tem uma sigla que não dá nem para saber, mas já tem tanta letra naquela sigla deles, mas o símbolo desses movimentos aí homossexuais, eles usaram como símbolo o arco-íris, né? Então imaginem que um deles lendo isso daqui diria assim, ó, tá vendo? Tá aí, tá na Bíblia. Mas esse anjo forte aqui não tem nada a ver com esse movimento. O arco-íris nas Escrituras, inclusive, tem uma única igreja evangélica, e é uma igreja polêmica, que usa o arco-íris. Mas todos nós devemos usar, porque é exatamente por a gente não usar que a gente perdeu esse símbolo para eles, né? E hoje, assim, hoje está tão associado com o movimento homossexual, que se você colocar alguma coisa de arco-íris no seu carro, já vai ser confundido por aí, né? Então, nós acabamos perdendo esse símbolo. Nós perdemos. Na sociedade de hoje, nós perdemos esse símbolo, né? Mas é um símbolo que tem a ver com aliança. Foi a aliança que Deus estabeleceu com Noé, lá depois do dilúvio, que ele jamais voltaria a destruir a terra com água, né? Então, este símbolo está associado também a Deus por uma questão de aliança. Se nuvem traz aquela ideia de santificado, de glorificado, o arco-íris traz a ideia de aliança, o Deus do pacto, o Deus da aliança. Este anjo também tem um rosto como de sol. Se você ler Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, você vai ver Jesus sendo descrito como aquele que tem um rosto como o sol, reluzente como o sol. Então, novamente, nós temos aqui a terceira conexão direta deste anjo forte com Cristo. Também este anjo é descrito como tendo pernas como colunas de fogo. Se você ler também Apocalipse, capítulo 1, versículo 15, diz que aonde ele coloca a planta dos seus pés, ele queima e purifica. Então, é uma ligação direta com pernas que são colunas de fogo. Este anjo forte tem um livrinho nas mãos. E aqui a conexão não é tão óbvia, mas ela está lá, né? A palavra grega para livrinho, que aparece aí no versículo 2, ela é usada em Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Vamos ler lá, só para vocês terem a ideia do texto direto. 5:1, vamos relembrar. Vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Nós não sabemos por que os tradutores optaram por traduzir como livrinho, mas é a mesma palavra, é absolutamente a mesma. Talvez porque o anjo seja forte, seja gigante, então o livro foi traduzido por livrinho, alguma coisa desse tipo, porque tinha que ser alguma coisa que desse para João pegar e comer, né? Se você pensar num livro na mesma proporção de um anjo que pisa o céu, que pisa a terra e pisa o mar, obviamente João não conseguiria devorar esse livro. Mas a palavra grega que está lá, sendo usada no capítulo 5, versículo 1, está sendo usada aqui no capítulo 10, versículo 2, lá foi traduzido por livro e aqui foi traduzido por livrinho. É a mesma palavra, não tem diferença, não tem nenhum sufixo de diminutivo, não tem nada disso. É a mesma palavra. Foi só uma opção de tradução dos tradutores para o português, né? O livrinho está aberto, no sentido de que o seu conteúdo é conhecido, tá? Então, lá no capítulo 5, esse livro ninguém podia abrir, ninguém podia tocar, só o cordeiro. Agora este anjo pisa o céu, pisa a terra e pisa o mar com o livro aberto. Então, vão guardando essas ideias, que elas vão ser importantíssimas para o nosso fechamento. Outras pessoas identificam esse livro como sendo a palavra de Deus que deve ser comida e pregada ao mundo. Ezequiel e Jeremias também receberam ordens semelhantes. Se você for ler Ezequiel capítulo 2, versículo 9, capítulo 3, versículo 3, Jeremias 15, 16 e 17, em ambos esses textos você vai encontrar Deus mandando o profeta comer o livro. Aí você fala assim, mas Deus fazia isso mesmo no Antigo Testamento? Fazia e mandava comer. É óbvio que a ideia por trás disso é a ideia que Deus queria transmitir, e de fato transmitiu, é que a palavra de Deus, ela tem que ser alimento,
para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa vida, que a palavra de Deus, ela tem que ser interiorizada, ela não adianta você tê-la só do lado de fora, não adianta você ter um monte de livro, um monte de exemplar de Bíblia na sua casa, se ela não vir para dentro de você. E a ideia aí de que era amargo ao estômago, que você vai ver lá, eu estou adiantando aqui para ganhar um pouquinho de tempo, para o judeu, o centro das emoções, o coração não era aqui, mas era o estômago, né? Então, a palavra é o quê? É doce na boca, mas quando leva para o lado de dentro, é amarga. Por que será que é amarga? Bom, se você lembrar o que a Bíblia diz sobre o coração, diz que o coração do homem é enganoso, do coração do homem procedem os maus desígnios. Jesus diz que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai, aquilo que vem do coração. Então a Bíblia, ela traz um gosto amargo para o nosso coração, para a nossa vontade. Por quê? Porque ela confronta tudo enquanto é vontade que eu tenho. E ela mostra que de fato nós precisamos de transformação, nós somos maus interiormente, né? Então essa ideia aí é a ideia mais aceita, que de fato este livro que agora é trazido e entregue para João, esta figura, esta imagem aí, é a imagem dos desígnios de Deus que antes estavam fechados, guardados, selados, e agora estão abertos e foram entregues pelo próprio Senhor aos homens, para que eles recebam e que essa palavra seja doce nos seus lábios e seja amarga nos seus corações. Ok, vamos continuar lá. Este anjo também, o sexto aspecto dele que o associa com Cristo. Só para fechar, quem foi que se tornou a revelação maior da vontade de Deus para nós? Hebreus diz, e Deus nos falou muitas vezes através dos anjos, dos pais, dos profetas, mas agora nos falou pelo seu Filho, que é a revelação exata. Então, isso está ligado aí com a visão de João, né? João podia ter visto e ouvido muitas coisas de outras pessoas, mas agora era o próprio anjo forte, o próprio Cristo glorificado, que estava entregando a palavra na mão dele. Ele é a revelação exata. Este anjo tem o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Deus manifesta sua reivindicação de propriedade sobre o mundo inteiro. Esta é a ideia que está por trás. E então, por causa disso, esta figura não poderia ser ninguém mais do que senão o Rei dos Reis, aquele que é dono de toda a terra, não apenas de parte da terra, mas de toda a terra. Nas 6 primeiras trombetas, apenas parte da criação era o alvo. Então, quando você pega lá as 4 primeiras trombetas que nós vimos, uma era em relação à terra, outra em relação ao mar, outra em relação à água, e aí você tinha partes. Agora você tem esse anjo forte que vem trazer e vem reivindicar sobre não apenas uma parte, mas sobre toda a terra. Se você ligar isso com a história geral, você tem assim, 6 avisos de Deus. Eu estou para mandar o juízo. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. Lembra lá do final do capítulo 9? Os homens viram e ouviram, e os que sobreviveram não se arrependeram. E então, a última palavra de consolo e de oportunidade é dada. A palavra de Deus é entregue. E aí isso nos coloca aqui no finalzinho da história mais uma vez, né? Então Deus já mandou chuva, já mandou tempestade, já mandou dilúvio, já mandou seca, já mandou guerra, já mandou tudo, e por fim a palavra está sendo disseminada no mundo inteiro. É a última coisa que nos separa do juízo final. É a mesma coisa, é a mesma cena que está sendo descrita aqui por João, tá? Então o Senhor Jesus vem reivindicar toda a terra. Ele é rei sobre toda a terra, e ele entrega a sua palavra, esta revelação que deve ser lida e aceita pelos homens, porque depois disso não tem mais nada senão o próprio juízo de Deus. 7ª associação desse anjo aí com Cristo. Esse anjo tem voz como de leão. E aí você tem vários textos nas Escrituras que associam Cristo ao leão, né?
A voz de leão é a voz do juiz que se aproxima, trazendo força, trazendo a palavra final. A plenitude do juízo está se aproximando. Esta descrição é semelhante àquela dada a Jesus Cristo em Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Pode voltar lá um pouquinho. 5:5 está lá, ó. Todavia um dos anciãos me disse: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, em Apocalipse, a ideia de leão está associada diretamente com Cristo. Aqui que João usa esse outro nome, chamando de anjo forte, mas a essa altura do campeonato já ficou claro para nós, né? A voz de Deus é semelhante ao rugido do leão, conforme Amós capítulo 3, versículo 8. Amós capítulo, lá no Antigo Testamento diz, ó, a voz do Senhor é como o rugido de um leão. No Velho Testamento nós temos também esta aparição de o anjo do Senhor, fazendo referência ao próprio Deus. Em Êxodo capítulo 3, versículo 2, em Juízes capítulo 2, versículo 4, também em Juízes capítulo 6, versículo 11 e 12, em 2 Samuel 24, 16, não seria o anjo do Senhor, mas você tem, na nossa tradução não é anjo do Senhor, mas a palavra no hebraico é a mesma. Quando você tem lá em Daniel, no capítulo 9, que você tem os 3 jovens lá na fornalha, quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, ele enxerga um quarto, que tinha o aspecto do Filho dos Deuses. Essa é a nossa tradução. Mas uma tradução possível do mesmo termo hebraico que está lá, e este tem o aspecto do anjo de Deus. Então, essa ideia de leão, de anjo, está associada com Cristo em todo o Antigo Testamento. Ainda falando um pouquinho sobre a questão do leão, o leão é o rei dos animais, né? É assim que nós ouvimos falar, que nós conhecemos. Quando ele ruge, não tem animal que pia, né? O leão rugiu, todo mundo fica quieto, todos silenciam. Essa é a ideia que está por trás da figura que João está usando. Quando Cristo bradar, todos vão ouvir a sua voz. Quando Cristo bradar os 7 trovões, ou todos os trovões, a artilharia do céu estará pronta para agir. Qual que é a ideia desse texto? A ideia desse texto é assim, que Deus, através de Cristo Jesus, vai revelando a sua palavra, vai revelando a sua vontade, e chegará um ponto dessa manifestação do anjo forte, que eu acredito e espero em Deus esteja muito próxima, que o anjo forte brada, e quando ele brada, é como se todas as trombetas que nós já lemos lá para trás, as outras 6 trombetas, e aqui ainda está por vir, como se todas elas soassem ao mesmo tempo. Olha, se você lembrar que cada uma dessas trombetas trouxe calamidade, e se você pega a ideia de João, que essas trombetas todas vão soar, quando o leão da tribo de Judá bradar de uma vez por todas, qual que é a consequência prática que você tem? Você tem um cenário aterrorizante, né? Porque você tem tudo aquilo que foi descrito por João no capítulo 9, no capítulo 8, no capítulo 9, você tem de uma vez agora no capítulo 10, com essa manifestação. Como nós poderíamos interpretar isso? Nós podemos interpretar isso como sendo exatamente a preliminar do fim, como nós estudamos aqui desde o começo. Então você tem um derramar da ira de Deus, finalizando essa parte da história. 8.8 aqui para nós ainda, falando sobre este anjo, como sendo o anjo forte aqui em Apocalipse capítulo 10, como João descreve. Os versículos 3 e 4 dizem assim: e bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreve.
O contexto pode nos ajudar a entender por que sempre que a palavra trovões aparece em Apocalipse, é para falar de um aviso de iminentes manifestações da ira de Deus. Se você olhar capítulo 8, versículo 5, você tem um alerta. Capítulo 11, versículo 19, você tem um alerta. Capítulo 16, versículo 18, você tem um alerta antes que Deus puna definitivamente a terra através do seu exército, do seu juízo. O juízo está sempre aproximando, mas João não tem autorização para falar sobre o seu conteúdo. Então, um outro aspecto deste estrondo final é que algumas questões sobre ele não nos são reveladas nas Escrituras. Então, aquilo que nós vimos nas trombetas, ok, isso daí nós estamos vendo acontecendo na terra desde que a terra é terra. E essas coisas vão só aumentando. E proporcionalmente elas vão tomando dimensões maiores. Mas alguns alertas finais a respeito do derramamento da ira de Deus, eles não foram autorizados a serem contados. Deus não os autoriza. Você tem apenas uma descrição, que esses trovões que são ditos aqui, quando o anjo forte bradar, eles vão trazer alguns alertas sobre toda a humanidade, de uma maneira perceptível. Todos vão ouvir, todos vão saber, todos vão entender, mas João não pode adiantar o que é isso. Nós não sabemos porquê, e não adianta também ficar aqui em cima disso, tentando revelar o que não foi revelado. Essa revelação, semelhante àquela que Paulo teve no céu, não pode ser anunciada. Paulo diz, olha, eu vi coisas e Deus me mostrou coisas imprescrutáveis. Encerrou ali. Quer dizer, eu não posso falar. E, aliás, ele fala assim, conheço um homem que na carne ou fora da carne, não sei, foi ao terceiro céu e viu coisas, e Deus mostrou coisas, e depois ele fala que para que esse homem não se ensoberbecesse, ele me pôs, e aí ele se identifica, né? Me pôs um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear dia e noite, para que eu não me ensoberbecesse, por causa da revelação que ele tinha recebido. Mas era algo só entre Deus e ele. E alguma coisa disso nós vimos, lembra lá no começo, no ano passado, quando nós começamos a estudar, alguma coisa disso ele compartilhou com os crentes de Tessalônica. E Tessalônica, ele tem uma conversa lá em 2 Tessalonicenses, quando ele diz assim, olha, vocês sabem o que o detém. Vocês já estão cientes disso. Então os crentes de Tessalônica tinham alguma informação que só Paulo e eles tinham, ninguém mais tem. Nós não sabemos o que é. Mas alguma coisa talvez dessa revelação, o apóstolo Paulo foi autorizado a revelar ou a conversar com aqueles irmãos e nós não sabemos. A voz de Deus é geralmente comparada com trovões. Se você olhar lá, Salmo 29, a voz de Deus aparece como trovão, o Senhor troveja sobre as águas. Em Jó, capítulo 26, versículo 14, a voz de Deus é comparada a um trovão. Em Jó, capítulo 37, versículo 5, Deus fala no meio dos trovões. Em João, capítulo 12, versículo 28 e 29, a mesma coisa. O significado das ordenanças para João, de guardar segredo sobre as vozes dos 7 trovões, é a seguinte: não podemos nunca saber, nem descrever todos os fatores e agentes que determinam o futuro. Deus não nos deu nós não temos essa condição, e Deus sabe que nós não temos a condição de saber. Nós não temos estrutura para isso. E Deus também não quis, obviamente ele não quis revelar, senão eu estaria aqui. O que nós podíamos saber, nós sabemos e negligenciamos. Lembra lá dos 3 primeiros versículos de Apocalipse? Bem-aventurado aqueles que leem, ouvem as palavras deste livro. Qual é o livro menos lido da Bíblia? Apocalipse, porque o povo tem medo, né? Parece que vai sair um monstro lá de dentro e ninguém quer ler. Então, você tem você tem um paradigma, você tem 2 lados. Um lado é que nós não podemos mesmo saber. O outro lado é que nós temos medo de saber. Então, se chegar uma pessoa assim, eu sei o que vai acontecer com você daqui 3 dias. A pessoa vai pensar de cara, ela vai querer saber. Depois ela vai falar, é melhor você não me falar.
Nós não temos estrutura para isso, e Deus sabe muito bem. Então, por que isso ficou só para João? Porque nós não podemos saber, nós não temos nem condição, e nem Deus quis que nós soubéssemos a respeito desses aspectos pormenorizados do futuro. Sabemos o significado dos 7 candeeiros, João nos falou, e nós podemos entender o que ele falou. Sabemos o significado dos 7 selos, está claro, nós lemos e entendemos. Sabemos o significado das 7 trombetas, nós já estudamos, está faltando só a 7ª, mas eu já adiantei para vocês que é o juízo final. Depois nós vamos ver as 7 taças, dos flagelos, que Deus vai derramar sobre essa terra. E nós também temos a condição de entender o seu significado. Mas Deus não nos deu a condição de entender e nem revelou o significado destes 7 trovões. Então lembra, nós estamos vendo sempre a história através dessas visões paralelas, A visão da mensagem às 7 igrejas, a visão dos 7 selos, a visão das 7 trombetas, depois das 7 taças, mas nós não temos a descrição do que significa esta visão de João e esta audição de João dos 7 trovões. Então isso fica oculto. Só João ficou sabendo disso, ok? Mas, por último, ainda para ligar este anjo forte a Cristo, nós podemos entender que universalmente a ideia por trás de todos estes adjetivos que foram dados a este anjo forte é que ele é o próprio Senhor Jesus. A postura do anjo é a postura de um conquistador tomando posse do seu território. Ele desce com poder, com força, pisa sobre a terra e sobre o mar, e ele reivindica tudo o que é dele. É reivindicação, é o Senhor Jesus tomando posse. Lembra? Vamos voltar naquele panorama que eu coloquei para vocês no vídeo, no Data Show no começo. Nós estamos no reinado messiânico. Lá, na encarnação de Cristo, começa esse período, que Jesus Cristo é o rei. E só no final, no último dia, é que depois de ter colocado todos os seus inimigos debaixo do estrado dos seus pés, ele vai entregar toda a autoridade, todo o governo de volta ao seu Pai. É o que nós estudamos. Lembra lá do começo? Então aqui você tem o significado dessa visão de João. O que João está vendo então quando ele vê esse anjo? João está vendo exatamente esse período da história que é chamado de últimos dias, que é chamado também de reino messiânico. É esse tempo entre a primeira vinda do Senhor Jesus e o último dia. Todo esse período é o período em que o anjo forte de Deus reivindicou o seu reino. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. A mensagem do evangelho avança por todos os cantos desta terra. Todo aquele que crer será salvo, aquele que não crer será condenado. E nesse período, todos os trovões que nós vimos estão mostrando os seus sinais. E quando o anjo forte bradar, então nós temos a última expressão e o último grito ao arrependimento dos homens. Depois disso é o juízo final. Então é isso que João está vendo. E alguma coisa de alerta dentro desse período, que são os 7 trovões, João não teve autorização de contar para nós o que seria. Ok? Agora, do versículo 5 até o versículo 7, nós temos a declaração deste anjo. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Ok. Primeiro, a solenidade de como o anjo declara a sua palavra. Essa declaração enche-nos de espanto, não somente por causa do que ele diz, mas também pela forma como ele diz.
Esta é uma cena solene. O anjo levanta a sua mão, depois de chamar a atenção de toda a terra e de todo o firmamento. Mas este anjo, que nós sabemos agora que é Jesus, ele faz um juramento. Como que ele poderia fazer um juramento em nome de Deus, se ele é o próprio Senhor? Né? Essa é uma questão que gera dúvida na nossa mente. Deus colocou-se sob juramento quando fez o seu pacto com Abraão. Se você voltar lá, você vai ver, isso não é novidade, porque Deus já fez isso. Né? Se você ler, está lá em Hebreus capítulo 6, de 13 a 20, você tem uma citação de que Deus jurou por si mesmo. Não tinha por quem jurar, ele jurou por si mesmo. Né? Deus também jurou por si mesmo quando prometeu a Davi que Cristo viria da sua família, ou o Redentor viria da família de Davi. Então essa não é uma novidade. Pode colocar, parece que pode colocar dúvida no nosso coração, mas não é. O juramento é feito ao Deus Criador, lá no versículo 6. E isso demonstra a solenidade da declaração que ia ser feita. Não é uma declaração qualquer. É uma declaração que antes de ser feita, aquele que está declarando jura pelo próprio Criador do universo. As palavras que ele vai dizer. O conteúdo do juramento é que já não haverá mais demora para a chegada do juízo. Ou seja, ele está dizendo, João, esta última cena que você está vendo, esta cena é a cena solene dos últimos dias dos últimos dias. Naquele período lá que mais na frente nós vamos ver descrito como 3 períodos e meio. Esse período que a Bíblia trata como um período que foi reduzido, senão nós não suportaríamos, esse período agora chegou. É isso que o anjo está dizendo. Por que demora? Por que Deus parece demorar? Principalmente para nós que estamos contando os dias dentro da história. Deus tem adiado o seu julgamento para que os pecadores perdidos tenham tempo para se arrepender. Quando você pensa assim, seria tão bom se Jesus voltasse amanhã, né? Seria bom, já pensou? Acabar os meus problemas, acabar minhas lutas, tudo. Mas se você começar a pensar que existem parentes teus que você não teve a oportunidade de evangelizar ainda, ou que já ouviram e ainda não se curvaram ao Senhor, e você deseja que eles tenham a oportunidade, se você começar a pensar nos colegas seus de trabalho, nos seus amigos, se você for pensar em toda a tarefa que nós temos ainda inacabada, até por uma questão de unidade da raça, porque por pior que seja um ser humano, nós estamos sempre inclinados a buscar algum tipo de favor para o nosso semelhante. Nós não queremos que o fim. Se você for olhar no fundo, você tem consciência do que significa a volta do Senhor Jesus, que é a consumação, a finalização de todas as coisas, você vai pensar, não, Senhor, ainda tem muita coisa a ser feita, por mais que seria glorioso poder dormir, fechar os olhos hoje e abrir os olhos na glória, mas e as coisas que ainda precisam ser feitas? Então por que ainda há demora? Por que nós esperamos? Quando eu era pequeno eu dizia nós tínhamos algumas conversas lá em casa. Naquela época eu morava em Rondônia e lá não tinha energia à noite, então era muito gostoso. Eu falo assim, acabar a energia em casa é uma bênção, porque quando acaba a energia, desliga a televisão, desliga o computador, desliga tudo. Aí você lembra que tem pai, tem mãe dentro da casa, tem irmão, e aí fica gostoso, né? Acende uma vela lá e vai todo mundo conversar, é bom isso. E eu lembro que a gente tinha muitas conversas em casa à luz de vela lá, e a gente ficava perguntando lá, e meu pai, na simplicidade dele, ele tentava responder as dúvidas de criança, né? E eu falava assim, mas pai, Jesus naqueles dias lá falou que ia voltar logo, e os apóstolos ficaram lá esperando ele voltar logo, e eles morreram. Quanto tempo faz isso? Faz 2000 anos, não voltou até agora? E aí a resposta dele, com toda a simplicidade, era assim, ele não vai voltar enquanto todos que têm que ouvir não tiverem ouvido. E aí, se você pensar, tem muitos que têm que ouvir e que ainda nem nasceram. Nossa, isso vai longe, né? Então, não é que Jesus falhou na sua promessa. Não, ele não falhou. Essa promessa vai se cumprir. Mas existem outras coisas para se cumprirem antes dessa promessa. Então, todo aquele que o Senhor, desde a eternidade, amou, de antemão amou, né? Esses todos vão ouvir ainda a palavra de Deus, e
Deus tem o dia certo de chamar cada um. E somente quando todos forem chamados, o Senhor Jesus diz: aqueles que o Pai me deu, nenhum só se perderá. Está no Evangelho de João. Então, enquanto faltar um para entrar nesse aprisco do bom pastor, o fim não pode chegar. Agora, quando este anjo forte faz este anúncio e jura, é como se você estivesse ouvindo, no caso lá, João ouviu: olha, fechou, agora não vai tardar, eu juro pelo Criador, que agora não falta mais nada, agora chegará o fim. Depois dessas coisas, então a história será encerrada. Então, esta declaração da qual João fala aqui, é a declaração mais solene que um cristão pode ouvir, pelo menos aqueles que estiverem vivos nesse dia, porque eles vão ouvir a notícia de que, embora eles não sabem o dia nem a hora, mas eles sabem de uma coisa: agora sim, aquela espera, que foi a espera dos apóstolos, que foi a espera dos pais da igreja, que foi a espera de todos aqueles que nos antecederam, essa espera chegou ao fim, ela está concluída. E João sentiu o gostinho de ver essa cena maravilhosa. O verso 7 não diz no momento em que soar a trombeta, mas nos dias da voz do sétimo anjo. A ideia é clara: a sétima trombeta não será tocada só por um instante, mas simboliza um período no tempo. A sétima trombeta, que é a trombeta do juízo final, inclui os 7 flagelos, as taças, da ira de Deus que serão derramadas sobre a humanidade, iniciando este julgamento final. Logo, o povo de Deus receberá sua gloriosa herança final. Quando a ira de Deus estiver se derramando sobre esta terra e os dias forem de tribulação e de grande tribulação, então a nossa redenção final se aproxima, aquela que foi anunciada aos profetas. É isso que está na declaração. Quando ele diz lá, versículo 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, ou seja, quando Deus não estiver mais dando oportunidade para ninguém, mas simplesmente derramando sobre essa terra a sua ira, o seu furor, que foi tolerado durante muito tempo, mas agora Deus descarrega isso tudo. Nesses dias, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo o anúncio aos seus servos profetas. Então, nesse sentido, o que todo bom crente deve esperar é que as coisas fiquem pior. Você fala um crente assim: pastor, vamos pedir aí para que venham dias melhores, que a gente tenha tempo de paz, Se você está pedindo isso, então você não está nem um pouquinho interessado em ir para o céu logo. Então esqueça. Todo bom crente deve desejar que o circo pegue fogo logo. Que me entendam quem está assistindo isso depois, veja desde o começo, não adianta pegar o bonde andando. Mas esse é o fato, porque nós sabemos que o Senhor Jesus só volta e o último dia só chega depois que essas coisas todas acontecerem. Então, esta solenidade que está sendo deflagrada aqui é uma notícia maravilhosa, mas é uma notícia maravilhosa que soa no meio de uma situação terrível. Então não tem jeito. Para vir o fim, é mais ou menos aquilo que Jesus fala quando Jesus está anunciando a tribulação no seu sermão profético, e aí ele faz uma alusão à mulher que está para dar à luz, Então ela sente muitas dores, para que ela receba este presente de Deus, que é esta vida nova que ela vai ter em seus braços. Primeiro ela sente muitas dores, e o mundo assim, quando estiver nos dias do retorno do nosso Senhor Jesus, será como esta mulher prestes a dar à luz, sofrendo as dores, as cólicas do parto. A última parte aí do versículo 8 ao versículo 11, a ordem que o anjo dá a João. João recebe a ordem para comer o livrinho, ou o livro, conforme nós lemos lá no capítulo 5, versículo 1. Versículo 8 e 9. Ouvi, a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai,
e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como o mel. Este episódio revela a necessidade de assimilarmos a palavra de Deus e fazê-la parte da nossa vida interior, como nós falamos lá no começo, né? Então, essa última declaração desse anjo forte é, pelo menos para mim, a ligação mais óbvia desta visão que João está tendo com o tempo que nós estamos vivendo. Porque nós estamos num tempo em que a palavra de Deus está franqueada a todos nós. O livrinho, ou o grande livro, ou o livro, ele está nas nossas mãos, para ser apreciado, mesmo que doce ao nosso paladar e amargo ao nosso estômago, ou, lembrando lá, trocando a ideia do judeu que o coração é o estômago, o centro das emoções, o nosso coração já não é lá, mas que é doce nos nossos lábios, mas é duro, é cortante, é penetrante, é confrontante dentro do nosso coração, né? É preciso interiorizar a mensagem que recebemos. Não adianta apenas pensar nesta mensagem, não adianta apenas deixar esta mensagem estagnada dentro de suas páginas, num livro sobre as nossas estantes. A palavra de Deus tem que ser comida, ela tem que ser o alimento, ela tem que ser o pão, né? Como Mateus 4:4 nos ensina, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Este é o verdadeiro alimento para o nosso coração. Nós nos preocupamos muito mais com o alimento do corpo físico e nos esquecemos do alimento da nossa alma. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, diz que esta palavra é o leite, né? É o leite, que é o elemento essencial da vida, é o primeiro de todos os alimentos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2, compara esta palavra com a carne. E no Salmo 119, versículo 103, ela é mel. Jeremias e Ezequiel receberam uma ordem semelhante de comer a palavra antes de pregá-la aos outros. O reverendo Jorge Canelhas, que foi nosso professor de homilética, e ele foi seminarista aqui nessa igreja, né? Ele dizia para nós o seguinte: antes de você pregar um texto, você tem que ler esse texto pelo menos 20 vezes, no mínimo 20 vezes. Eu estou citando 20 vezes porque é o que eu faço, ele falando. Mas antes de você ler um texto 20 vezes, você não pregue o texto. Porque primeiro ele tem que estar, bem dizer, decorado na sua cabeça. Infelizmente, às vezes a gente não consegue fazer isso, né? O tempo não nos deixa fazer isso, mas esse é o ideal. Você vai falar um texto, ele precisa estar tão dentro de você, que você não precisa mais nem do papel para pregar. Coincidentemente, uma vez que eu consegui fazer isso, mas olha, Deus estava me alertando já, porque eu fui convidado para pregar numa igreja lá em São Paulo, lá na Zona Leste mesmo, e era um culto de mocidade, estava lotado de gente lá e tal, e quando chegou na hora de pregar, bem na hora de pregar, pum, a luz apaga. Acabou, não tinha mais luz. E na igreja tinha a iluminação de emergência lá, mas não funcionava, estava lá só de enfeite. Daí um vem com o celular, um vem com outro. Eu falei, não precisa de celular não, o texto já estava tão na cabeça lá. Aí para ler o texto ali, os versículos a primeira vez, daí um irmão abençoado lá veio com um celular, que eu nunca vi um negócio daquele tão forte daquele jeito, e clareou ali. Depois ele desligou o celular lá, mas graças a Deus que o texto estava aqui, ó, mas estava decoradinho, que eu já tinha lido tantas vezes o texto, e aí preguei lá. Depois o pastor da igreja, que era um senhor de idade, chegou assim: meu filho, era bom quando era novo também, que tinha uma cabeça boa, assim, dava para guardar tudo. Eu falei: pastor, se eu contar para o senhor que por um acaso eu resolvi colocar em prática o negócio que o professor me falou no seminário, bem dessa vez, mas Deus já estava preparando, que eu sabia que ia acontecer isso, e ficou mesmo, ficou mais ou menos 1 hora sem energia. Quando a energia voltou, já era a hora do comes e bebes lá embaixo, que o pessoal ia cantar, mas não dava mais, não tinha mais energia para as guitarras, para nada. Mas foi muito interessante isso. Mas essa ideia de interiorizar a palavra, obviamente, você pega estas situações que Deus submeteu aos profetas, e que aqui aparece numa
numa visão que João nos descreve, de ter que comer um livro, é óbvio que você não vai pegar as páginas da Bíblia e vai comer. Vou contar outra engraçada para vocês. O filho do capitão Fernando, o Nandinho, um dia eu peguei eles aqui no final da escola dominical, estava ele, os meninos ali fora ali, e ele soltou um palavrão lá, né? Aí eu peguei ele, os irmãos, o Caleb também junto. Eu sei que eu levei uns 5 aqui para a salinha, né? E tinha um monte de folheto em cima da mesa. A gente estava fazendo alguma coisa de evangelismo, eu tinha feito no sábado, um monte de folheto. E eu cheguei lá e passei um sermão. Vocês precisam aprender a palavra, vocês têm que comer a palavra. Aí, o Nandinho, adolescente, ele não era nem adolescente, ele é pré-adolescente. Como assim comer a palavra? Vocês deviam comer. No Antigo Testamento, Deus mandava os profetas comer. Ele catou um folheto daquele. Se é isso que o senhor quer, eu como. Puf, pôs na boca. De pirraça, o moleque mastigou o negócio. Eu falei, não, para com isso. Nandinho, tira isso. Comeu o bendito do folheto. Aquilo é uma figura, viu? E aí o Caleb olhando, ô pai, é para comer mesmo esse negócio? Eu falei, lógico que não, para com isso, não é isso que eu quis dizer. Eu quero que você... Não adianta você comer, daí eu falei, não adianta você comer se você não lê o que está aí. Quer dizer, o seu estômago não sabe ler. Então, obviamente, essa ideia é uma ideia para gerar um peso, para ter uma força, né, naquilo que você vai dizer. Mas, obviamente, que a ideia não é alimentar o estômago mesmo, nosso estômago órgão, com a palavra. Nós precisamos alimentar nosso coração, nossa alma. É ler o que está lá e interiorizar, trazer para dentro. Tem muita coisa que a gente lê que fica do lado de fora. No máximo vai gerar um pesadelo em você à noite. Mas não é coisa que você guarda. A gente não guarda tudo que a gente lê ao longo do dia. Mas algumas coisas, elas se tornam marcantes quando eu leio e interiorizo aquilo que eu estou lendo. Aí isso torna-se marcante na minha vida. Eu mexo quando tem alguma coisa a ver com uma situação que eu estou passando. A ideia desta ordem do anjo forte é que eu tenho que trazer esta palavra que está nesse livrinho e assimilar essa palavra. Porque até comer um pedaço de papel é fácil. Mas a palavra de Deus, que é o verdadeiro alimento para a nossa alma, ela precisa ser assimilada de verdade. Então, se você pegar lá e for ler, e for fazer literalmente o que está escrito, por exemplo, no Salmo 119, você vai pegar uma página da Bíblia, vai comer e vai falar assim, o salmista mentiu, porque não tem gosto de mel. Não é essa a ideia, né? Obviamente. Segunda questão aqui para nós, dessa ordem do anjo. Esse livrinho é doce ao paladar, mas amargo ao estômago. Quando esse contexto aqui é interessante. Quando o menino judeu aprendia o alfabeto e escrevia as letras num tabuleiro, esse tabuleiro primeiro onde ele escrevia era um tabuleiro feito de farinha e mel. Não sei se vocês sabiam disso. Então, lá na cultura dos judeus, você tinha o papiro, onde eles escreviam, que foram os primeiros rolos que nós temos. Nós temos não, né? Que eles tinham lá. Mas esse era um material muito trabalhoso, era um material... Então, o material equivalente a isso, que seria equivalente ao que a gente dá hoje, folha de sulfite para os nossos filhos aprender a escrever, brincar, eles faziam lá uma farinha e com mel, faziam lá tipo um crepe, como a gente tem hoje, né? Para a criança poder treinar a escrita. Então, o primeiro lugar onde uma criança treinava a escrita do alfabeto era num tabuleiro de farinha e mel. O professor ensinava o valor fonético de cada uma das letras. Quando o menino era capaz de repetir o som das letras, ele tinha a permissão de comer, uma por uma. Então, à medida, quanto antes ele aprendesse, mais rápido ele podia comer o tablete lá o bijuzinho lá, ou o crepezinho dele lá, de farinha e de mel. Então, isso era uma ideia, tanto para incentivar a criança na sua alfabetização, como era também uma forma de recompensá-la e ajudá-la naquele processo para que ela guardasse isso. Por isso que muitas vezes você acha no Antigo Testamento, né? As tuas palavras me são agradáveis no paladar como mel.
porque essa ideia estava muito associada com a cultura do judeu, de se alimentar de palavras, alimentar o seu estômago também. E aí o paralelo é óbvio, né? A palavra de Deus, ela tem que ser doce na nossa boca, como mel. Mesmo que quando ela entrar, ela gere mudanças que sejam amargas, né? Então, é aquela... E a gente conhece isso com uma outra frase muito comum. Falar é fácil, né? Ou seja, em outras palavras, falar é igual mel. É doce, é fácil. O difícil é fazer. Aí já são outros 500, né? Por fim, João é ordenado a continuar profetizando. Este verso 11, que é o último verso aí do texto, determina o significado do pequeno livro. Ele é uma reafirmação daquele ministério de João. João vinha profetizando e João vinha recebendo profecias que ele estava registrando para anunciar. E aqui é uma confirmação que ele deveria continuar fazendo isso. Pegar aquelas palavras que ele recebeu, que ele comeu, e agora ele deveria anunciá-las, pregá-las, né? Após digerir o conteúdo do livrinho, João precisa agora profetizar, falar, contar. É impossível comer este livro e ficar calado, né? E nós sabemos muito bem disso. Quando nós recebemos a mensagem de verdade no nosso coração, quando a gente lê a Bíblia, ou participa de um estudo, ou ouve uma pregação, uma mensagem que entra de verdade no nosso coração, no outro dia você não consegue parar, né? Ou às vezes no mesmo dia você sai daí e fala assim, olha, mas você viu como que aquela palavra foi, olha, acertou meu coração em cheio. Aí a pessoa pergunta, o que foi que foi dito? Ah, olha, foi dito assim, a gente já começa ali já a repetir. Quando a palavra, ela interioriza, a gente faz isso. Quando não interioriza, chega na quarta-feira, o pastor pergunta, qual o tema do sermão de domingo? E você não faz a menor ideia. Porque descartou, né? Igual puxar descarga. Foi embora. Você não lembra mais o que você ouviu, né? Hoje eu recebi um e-mail que a pessoa dizia que de cada 100 pessoas que ouvem uma aula, assistem uma aula, apenas 5% guardam aquilo que foi dito, que foi falado. Isso é frustrante, né? Para quem fala é muito frustrante. Você saber que de um grupo de 100 você vai pegar 5 que de fato vão pegar aquilo que você falou e vão levar embora e vão fazer alguma coisa com aquilo ali. Mas o anúncio da palavra de Deus é isso, é você proclamar. E aquele que recebe a palavra, que se alimenta dela, ele vai automaticamente se tornar um atalaia, um profeta. Ele vai começar a anunciar aquilo que ele ouviu. O anjo comissionou João a profetizar novamente, a continuar a sua obra, porque a obra dele ainda não tinha terminado. Algumas outras coisas ainda seriam reveladas. O versículo 11 revela que o trabalho da igreja, ele é um trabalho contínuo, ele não termina. Nós temos muito que fazer ainda. O evangelho precisa ser pregado. Ah, mas o mundo está em turbulência, pastor. O mundo está virando de cabeça para baixo. Os Estados Unidos, que há alguns anos atrás era potência, agora está quase que quebrou, né? Quase deu um calote no mundo inteiro. Quer dizer, é um mundo totalmente novo. Ah, o fim está chegando. Agora não precisa mais pregar, não. Eu vou cuidar da minha família e acabou. Não. Nossa tarefa, enquanto nós não olharmos para o céu e enxergarmos o céu aberto, e enxergarmos o Filho de Deus descendo sobre as nuvens, nossa tarefa não acabou. A minha tarefa é o quê? É profetizar, é anunciar, é pregar o evangelho. Até que Jesus Cristo venha, nossa tarefa não está encerrada. Nós temos que continuar. Foi isso que o anjo disse para João. João, eu estou aqui. Eu estou dizendo que o fim está chegando. Mas você não vai parar. Enquanto não chegar, você não para. Você continua falando. E aí, nessa ordem do anjo, nós temos mais uma vez, porque a maioria desses capítulos, não sei se vocês estão percebendo, todos os capítulos de Apocalipse terminam com uma palavra de oportunidade para os homens. O que o anjo está dizendo aqui? João, nós vamos dar oportunidade para as pessoas se arrependerem até o último segundo. Por isso você não pode parar. Por isso que a igreja não pode parar. Continua profetizando. Come aí a palavra, interioriza a palavra e vai levar para os outros. Porque até que tudo seja consumado, há oportunidade de arrependimento. Entende? E é essa a declaração final deste anjo. A nossa missão, o nosso trabalho
é urgente. É necessário, vou repetir as palavras do versículo 11, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Tem muita gente. Nossa tarefa, eu diria que, embora os sinais são muitos, mas a nossa tarefa está longe de terminar. O que tem a nosso favor, e a favor do nosso tempo, é que com os mecanismos de comunicação que nós temos hoje, se houvesse um empenho legítimo, verdadeiro, sem disputas, sem as coisas que nós estamos acostumados a ver entre as denominações, nós podíamos varrer esse mundo inteiro com o Evangelho em pouquíssimo tempo. Talvez fosse uma questão de meses, ou nem isso. O problema é que, infelizmente, nós somos um povo dividido. Nós não chegamos num consenso nem dentro de uma mesma cidade. Aliás, nem dentro de uma mesma igreja. Quando você quer falar assim, nós vamos tomar essa direção, daí, não, vamos pular de cá, vamos pular de lá. Então, infelizmente, ainda está faltando essa harmonia entre nós. E eu gosto muito de lembrar lá de Mateus capítulo 24, porque Mateus capítulo 24 diz que quando vierem muitos problemas, perseguições, lutas, guerra, fome, terremoto, tal, ainda não é o fim. E daí vem perseguição, e vem falsos profetas, e vem falsos cristos, e então vão perseguir vocês, vão caçar vocês, vocês vão ter que fugir. Aí o Evangelho será pregado a todas as nações, e então virá o fim. O consolo para a gente é que vai chegar uma hora que Deus vai deixar o nosso caminho tão estreito, que daí ninguém vai se importar com placa de igreja, com denominação, se eu sou de lá, sou de cá, se eu sou de Apolo, se eu sou de Paulo. Nós vamos ter todo mundo fugir para o mesmo lado mesmo, e aí nessa fuga, nós vamos sair proclamando o Evangelho para todo mundo, porque ou eu proclamo o Evangelho e convence o sujeito, ou morre na mão dele. Então não tem outra solução. Então, o que consola e o que conforta o nosso coração diante dessa torre de Babel, que virou a igreja cristã no século 21, é saber disso. Que Deus vai tirar o nosso conforto, o nosso sossego, tirando nosso conforto, nosso sossego. Quando a nossa situação estiver ruim, daí a gente vai ser um pouquinho mais humilde e vai aprender a conviver melhor com as pessoas e então, aí sim, então virá o fim. Então nós temos uma alerta, nós temos aí um chamado para continuar pregando, e nós temos essa descrição maravilhosa dos nossos dias. Hoje, o anjo de Deus está com um pé sobre a terra e um pé sobre o mar. Lembra que terra e mar, em Apocalipse, significam mar, o mundo sem Deus, e terra, o mundo de Deus, ou as pessoas que deram ouvido à voz de Deus. E Deus reina sobre todos. Deus reivindica. Este é o governo messiânico. E nesse tempo, a palavra está oferecida para ser comida e para ser anunciada. Ok? Vamos ficar em pé? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra que traz esperança ao nosso coração. Pela tua palavra, ó Deus, que nos alerta. Pela tua palavra, ó Deus, que já muitas vezes, e hoje, eu acredito que da mesma forma, toca o nosso coração. E, ó Deus, nos convoca, nos conclama a uma vida, ó Deus, que assimila mais a tua palavra, que anuncia mais a tua palavra, e coloca as expectativas, as ansiedades, não nas coisas, não nas circunstâncias, mas coloca a expectativa de maneira central, de maneira prioritária na vinda do Senhor. Porque essa, de fato, é a maior de todas as expectativas daqueles que creem em Ti. Por isso, ó Deus, ajude-nos, ó Pai, a nos tornarmos companheiros desta criação do Senhor, que tem uma ardente expectativa pela revelação de todos os filhos de Deus. Para que, ó Deus, nós experimentemos, ó Pai, as promessas maravilhosas que o Senhor tem a nosso respeito, e a respeito de um novo céu, de uma nova terra, e de uma vida, ó Deus, de parâmetros eternos, onde nós vamos desfrutar, ó Pai, de todos os gozos e alegrias
que o Senhor mesmo tem preparado, ó Pai, desde os tempos eternos para o teu povo. Até lá, ó Deus, concede-nos, ó Pai, força, perseverança, ânimo. Concede-nos, ó Deus, humildade para pensarmos mais, ó Deus, naquilo que podemos fazer uns pelos outros do que pensarmos apenas em nós mesmos, de maneira egoísta. Ajude-nos, ó Deus, a anunciar o teu reino, sem fazermos juízo das outras pessoas, sem sermos pedantes, ó Deus, sem sermos pessoas orgulhosas, mas que o Senhor nos ajude, ó Pai, a anunciar o evangelho puro e simples do Senhor, profetizando as verdades do Senhor para aqueles que estão vivendo em enganos, em tristezas, ó Deus, seduzidos pelas trevas e por este mundo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, porque a tua palavra nos conclama isso, e ela mostra, ó Deus, de fato, que esses dias são maus, mas existem coisas ainda piores para acontecer, e nós, como povo teu, precisamos estar bem orientados e preparados. Por isso, ó Pai, ajude-nos. Ajude-nos também, ó Deus, nesta noite, dando-nos o descanso e a proteção do Senhor. Agradecemos ao Senhor por este tempo que passamos aqui na tua casa, em nome de Jesus. Amém.